Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus, sempre com grande alegria trazendo estudos e materiais para edificação dos irmãos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre, a tão temida aí marca da besta e dar minha opinião sobre esse tema. Eu já falei algumas vezes sobre esse tema, mas hoje eu quero falar alguns aspectos que eu acho que são necessários em relação a esse tema, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí e compartilhe os vídeos, tá bom? E também acesse as nossas redes sociais e o nosso site lá para você conhecer mais materiais sobre esse tema. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre esse tema que eu vejo que é importante, né? Nós analisarmos esse tema, porque a gente vê que há muita informação. Eu acho que um pouco esparsa, né? Um pouco assim fora do contexto de fato do que significa a marca da besta. Algumas pessoas elas vão ter a tendência de espiritualizar, outras de literalizar demais, né? Esse tema. Então é importante que a gente analise isso, né? Então no canal existem outros vídeos aí que são mais escatológicos, onde a gente trata de eventos que vão estar acontecendo nesse momento. Eu vou deixar algumas sugestões aí no final do vídeo, vai estar ali nos vídeos sugeridos, que vai aparecer naquele menuzinho, você clica e vai escolher, tá? E também, ao longo do vídeo vai ter alguns cards aí passando, né? Que é um botãozinho que aparece aí, você vai poder ver. Mas hoje eu quero tratar, irmãos, para a gente pensar, será que a marca da besta, ela é literal ou ela é espiritual? Você já parou para pensar nisso? Um dia desses eu vi um vídeo do Paulo Júnior, se eu não me engano, onde ele costuma, nesse vídeo, a dizer que a marca da besta é uma coisa mais espiritual, né? E outras pessoas também costumam dizer que a marca da besta, ela já existe no mundo, ela já está implantada, os homens já têm a marca da besta, né? E a marca da besta seria o pecado como um todo. Então, quem está em pecado está utilizando a marca da besta, né? E que as pessoas já vêm usando a marca da besta desde o início do mundo. Mas será que de fato é isso que a Escritura está dizendo para nós? Né? Será que é isso que a Escritura está apontando? Porque, veja bem, irmãos, a Escritura ela tem formas de se entender. Ela tem pontos que você pode entender e compreender o que o texto quer dizer. Eu acho que a expressão mais forte que nós vamos ver ali é a expressão comprar e vender, né? Essa expressão comprar e vender. E você tem que pensar, irmão, qual é a realidade desse comprar e vender? Se você pegar os adventistas, eles vão dizer para você que a marca da besta é o domingo, né? E que o selo de Deus seria o sábado, né? Mas fica uma coisa assim meio sem nexo, né? Você dizer que o sábado é a marca de Deus e a marca da besta é o domingo. Então eu não vejo muito sentido nisso. Ainda que você vai ver que a marca de Deus e a marca da besta, elas têm uma conexão com a lei de Deus, que a gente vai ver isso aqui daqui um pouquinho, tá? Mas existem aspectos ali para a gente ver. O que significa esse comprar e vender, irmão? Porque o texto diz que ninguém que não tiver essa marca vai poder comprar ou vender. Então, só vai poder comprar e vender aquelas pessoas que têm a marca, né? Então, vamos analisar um texto aqui, né? Então, Apocalipse 13, verso 11, tá? Diz assim: vi ainda outra besta que emergia da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, veja, essa besta aqui que emerge da terra, ela parece com cordeiro, mas ela fala como dragão. Então ela tem uma aparência de piedade, uma aparência de mansidão, porém, né, ela fala como um dragão. E o dragão é aquele que seduz. Então as palavras dele são as palavras do diabo.
Ele seduz as pessoas pela mentira, né? Então essa besta, ela seduz as pessoas pela mentira, e ela vai fazer algumas coisas que vai dizer aqui, né? Diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, né? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Pode ser que os irmãos percebam aqui alguns barulhos, mas eu não vou fazer cortar dessa vez, tá? E diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra e que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. E ora, esse número é 666. Né? Este número é 666. Então veja o seguinte, irmãos. Aqui você tem alguns aspectos, tá? O texto nos revela que essa besta que emerge da terra, ela é o que? Ela é o falso profeta, né? Essa besta que emerge da terra aqui, ela é o falso profeta. Então, quando você olha para o falso profeta, que vai aparecer em alguns pontos de Apocalipse, você vai ver que ele vai ter as mesmas características. Ele vai induzir as pessoas a colocar marca. E aqui você vai ver que a besta também vai induzir as pessoas a colocar marca. Por quê? Porque trata-se de um mesmo ser, vamos dizer assim, né? De uma forma mais grossa de falar. Trata-se de uma mesma entidade. É que quando a gente analisa com calma, a gente vai ver que o falso profeta, ele não é necessariamente uma pessoa, né? Mas tratam-se de pessoas. Porém, a gente vê que tem algumas características marcantes nesse falso profeta. Ela vai surgir da terra, né? Ela tem 2 chifres, e você vai ver que ela vai fazer fogo cair do céu. Então, esse fogo cair do céu, ela é uma ligação com Elias, porque Elias fez cair fogo do céu. E Elias, ele preparou o caminho para Cristo, não foi? Foi assim? Para João Batista preparou o caminho para Cristo, Elias viria e prepararia o caminho do Senhor. Então, é como se essa besta que estivesse preparando o caminho daquela besta que sobe do abismo, tá? João diz que, né, apareceram vários anticristos, e ele vai falar de um falso profeta, ele vai associar com o espírito do anticristo. Por quê? Porque o anticristo está associado com o falso profeta. Então, o anticristo é esse conjunto de coisas, né? O falso profeta, a besta, porque todos estão com o mesmo espírito, né? Assim como nós em Cristo formamos o Cristo por causa do Espírito Santo que está em nós, que nos une a Cristo, isso forma o Cristo, porque ele tem uma cabeça e um corpo. Assim é mais ou menos o aspecto do anticristo, tá? É que ele é formado de um conjunto de coisas. Então, tanto a primeira besta quanto essa segunda besta, elas formam um conjunto de coisas que vai formar o anticristo, porque o anticristo é um espírito que vai atuar, né? Em Daniel diz que aquele homem iníquo, ele vai se levantar com sinais e prodígios, né? Então, tem uma série de coisas para analisar aqui, tá? Então, a primeira besta e a segunda besta, elas estão unidas, vamos colocar assim, pelo mesmo espírito. Mas o interessante é que ela vai operar grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, ela tem 2 chifres, e esses 2 chifres, eles estão ligados com o quê? Com 2 poderes. E a gente vê que chifres na Bíblia são ligações com poderes, né? Então, aqui é como se fossem 2 falsas testemunhas, tá? E assim como Elias prepara o caminho do Senhor, assim é essa besta lá como se estivesse preparando o caminho dessa besta que sobe do abismo. É mais ou menos isso.
E aí ela vai dizer para os que habitam sobre a terra para fazer uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu, né? E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, né? E a todos os pequenos e os grandes, ricos e os pobres, os livres, escravos, fez que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fonte. A gente vai ver que essa besta que sobe do abismo, essa expressão abismo, ela tem uma ligação com aquilo que nos liga com a região da morte, né? Então veja, a besta é aquela que é, que era e que há de vir. Cristo é aquele que é, que era e virá, né? Você vê que a besta, ela foi ferida de morte e ressuscitou. Cristo também foi ferido mortalmente e ressuscitou, e todos seguiram a ele. Então você vê que Cristo ele pegou por 3 anos e meio. E o tempo da pregação dessa besta é 3 anos e meio, a pregação entre aspas, né? O tempo do ministério dela, da iniquidade. E você percebe que aquilo que aconteceu com Cristo vai acontecer de forma contrária, né? É uma anti-obra com essa besta. E Cristo vai selar os homens com o Espírito Santo. Mas a besta vai selar os homens com o espírito da besta e com esse selo dele mesmo, que é o selo da besta, né? Que as pessoas vão receber essa marca. Então existe aqui um momento que essas coisas vão acontecer, né? Então eu não posso dizer que isso já aconteceu, porque tem todo um momento em que isso vai acontecer. Existe todo um momento em que essas coisas vão acontecer, e essas coisas não aconteceram ainda. Precisa se levantar a besta, precisa se levantar esses reis, os 10 reis que fala dos 10 chifres, precisa ter essa questão desse ministério, desse falso profeta, que seria essa segunda besta aqui, para que esse contexto da besta ele aconteça, para que esse contexto da marca aconteça, né? Então, a primeira coisa que nós percebemos aqui que há um tempo, e esse tempo tem que acontecer quando essas coisas acontecerem aqui. Então, se você não olha para esses tempos que estão aqui, as pessoas elas vão achar anticristo, vão achar besta, vão achar a marca da besta em várias coisas que muitas vezes não é. Obviamente, existem preparações, existem tipologias dessas coisas, né? Existem tipologias, existem marcas para isso, né? Que a gente vê até ao longo da história. Mas o interessante é que essa besta que sobe da terra, ela está fazendo como se fosse um papel de necromante, né? Por que ela está fazendo como se fosse um papel de necromante? Quando você vai na lei, em algum lugar que eu não lembro agora, eu não marquei textos aqui, na lei dizia que era para os homens não fazer marca nos corpos por causa dos mortos. Porque existiam dentro das nações rituais pagãos onde as pessoas elas marcavam os seus corpos, né? E essa marcação nos seus corpos era por causa dos mortos. Então a pessoa fazia uma marca em si mesmo em consideração ao morto. E Deus dizia que não era para fazer marca nos corpos por causa dos mortos. Então você vê que esse falso profeta ele está levantando e está fazendo com que as pessoas façam uma marca para essa besta que subiu do abismo. Então você vê, essa besta é como se fosse um morto que ressuscitou, né? Que passou a viver novamente. Então as pessoas estão fazendo uma marca em relação a essa besta, que está tipificado como um morto que sobe do abismo, tá? É claro que a besta, irmãos, ela fala de um conjunto de coisas, ela fala de nações, povos, tribos e línguas, mas ela fala de uma cabeça, e essa cabeça constitui-se num homem, né? O que é difícil de identificar é se fala que se é um homem que vai morrer e ressuscitar, que você tem embasamento aqui, ou se é o império que foi destruído e vai renascer, ou se é as duas coisas, né? Então, você tem embasamento para falar disso daqui, né? Porque se você for ver que Cristo e a besta ela é um atipo, né? Ela tem um antitipo de Cristo, é bem possível sim que um homem seja ferido de morte e ressuscite, né? Mas eu não vou trazer isso aqui agora. E essa besta que sobe da terra, você vê que ela está fazendo um papel de feiticeiro e de necromante. E esse papel de feiticeiro e de necromante está fazendo com que as pessoas agora coloquem essa marca em relação ao morto, né? E isso está escrito aqui. Então veja bem, uma coisa que é importante é que vai ter uma expressão aqui, né? A todos os pequenos
os grandes, os ricos e os pobres, e os livres e escravos, faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Calcular o número da besta aqui, irmãos, não é necessariamente você fazer um cálculo, o número 6, o número isso, o número aquilo, você pega o nome de uma pessoa, aí aquele número, o número do nome dela dá esse, dá assim, dá assado, né? Então você vai achar vários nomes aí que vão dar 666, mas não é isso que o texto está dizendo, tá? A forma de calcular aqui é você calcular elementos proféticos, você fazer somas de coisas proféticas. Né? Paulo fala que para nós entendermos a Escritura, nós temos que somar coisas espirituais com coisas espirituais. Então é esse o contexto que você tem que entender aqui. É claro que existe existe um aspecto matemático para se analisar também, porque você vê que Deus ele, em diversos momentos coloca esse número 6 como um número que aponta para o pecado. Por exemplo, quando você vai na estátua de Nabucodonosor, que ela tinha 60 côvados por 6 côvados. Então você vê o número 6 vezes o número 6 ali, 60 por 6. E você vai ter o número 360, que aponta para um ano. Você tem, por exemplo, aqui, você tem 666. Né? É um número que está apontando para o número 6. E o número 6 está ligado com o pecado, ele está ligado com o dia que o homem foi criado, ele está ligado com o dia da expiação, ele está ligado com uma série de coisas, tá? Porque isso que diz que ele é número de homem. Mas você vê que existe aqui uma coisa interessante, né? A primeira coisa que vai aparecer é que diz que não se pode comprar e nem vender. E esse comprar e vender está associado com o quê? Com dinheiro. E quando você olha lá para a história de Salomão, você vai ver que algumas nações traziam todo ano para Salomão, né, uma oferenda, um tributo na realidade de 666 talentos, se eu não me engano era de ouro ou de prata. Então você vê Deus lá naquele contexto, ele associa o 666 a tributo de ouro e prata, né? Então, Deus faz associação com dinheiro. E aqui você vê que está sendo feita uma associação com o dinheiro. Então, por que está sendo feita uma associação com o dinheiro? Porque ninguém vai poder comprar e vender se não tiver a marca da besta. Né? Então, se não tiver a marca da besta, não vai ser possível fazer a compra e a venda. Amém? E uma coisa muito interessante, irmãos, é que diz assim que essa marca, ela tem um nome e o número da besta. E quando a gente vai lá para o tempo de Cristo, quando Cristo estava entre nós, entre os homens, você percebe que quando os fariseus eles foram questionar Cristo sobre os impostos, eles perguntaram assim: mestre, é lícito pagar impostos? E aí Cristo dá uma explicação, né, sobre a questão dos impostos e tal, que deveria ser pago e tudo mais. E aí ele fala assim, ele pega aquela moeda, né, e aí naquela moeda, enfim, no dinheiro romano existia uma esfinge, e essa esfinge era de César, né, e essa esfinge de César, você vê que ela era uma tipologia, que, assim como naquele dinheiro que estava a imagem de César, a gente vai ver que no final a imagem da besta vai estar no dinheiro, mas a diferença é que esse dinheiro vai estar em nós. Então, quando você é participante desse sistema monetário, você vai estar sendo participante da adoração à besta, né? Então, tudo que você for fazer monetariamente nessa época, você vai estar fazendo, né, utilizando-se da imagem da besta para fazer. Então, por isso que esse tempo não é mais tempo de pensar nas coisas do mundo, mas é tempo de fuga, não é mais tempo de trabalho, né? Não é mais tempo deste tipo de coisa, mas é tempo de agora a provisão de Deus. Por isso que existe uma mulher que vai para o deserto, porque no deserto você não tem compra nem venda. E essa compra e venda, ela vai ser feita por meio do dinheiro. Então, a mulher ela vai para o deserto e vai ser sustentada no deserto por Deus durante 3 anos e meio. Né? Então você vai ver que Babilônia, né, quando você olha para o capítulo 17, o capítulo 18, você vai ver que Babilônia vai ser aquela que vai fazer comércio, ela vai vender tudo que é tipo de coisa, até almas humanas, capítulo 18 de Apocalipse.
Por quê? Porque ela vai estar utilizando desta marca para fazer o seu comércio. Então, Babilônia vai fazer o comércio utilizando, né, dessa imagem. Mas a mulher de Apocalipse 12, ela vai para o deserto, aonde ela vai fazer lá, Deus vai sustentar ela. A gente tem que olhar para aqueles textos porque elas têm expressões que são chaves, né? Você vê essa questão financeira, você vê o comprar e vender e uma série de coisas. Então, lembra que eu falei que a besta ela é um antitipo das coisas de Deus? E ela sendo um antitipo das coisas de Deus, ela como se fizesse uma imitação das coisas de Deus. Porque olha o que diz lá na lei. Lembra da marca na fronte e na marca na mão. E Deus fala uma coisa sobre a sua lei. Diz assim, verso 4, Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo teu caminho e ao deitar-te e ao te levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Veja bem, Deus estava mandando que essas palavras, que no caso eram os seus mandamentos, a sua lei, que elas fossem colocadas na fronte e na mão. Então você percebe que isso é uma tipologia que está apontando para a marca da besta? Então aqui existe um aspecto espiritual também. E esse aspecto espiritual era você colocar a marca na sua fronte e na sua mão, que era justamente a prática da lei de Deus. Então é como se a besta estivesse impondo a sua lei. E essa lei de Deuteronômio 6 está dizendo assim, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Por quê? Porque só ele pode ser adorado. E aí você vai ver que lá em Apocalipse 13, essa marca da besta ela vai ser colocada na mão e na frente, exatamente como a mão e a fronte aqui de Deuteronômio 6 para o povo de Deus. Então o povo de Deus vai ter na sua fronte, na sua mão a lei de Deus, mas os inimigos de Deus, né, a besta, ela vai estar impondo para que os homens coloquem a marca da besta, né, na sua fronte e na sua mão também. Então é a lei de Deus contra a lei do adversário. E você percebe que, né, é uma imitação. Deus justamente utiliza a expressão fronte e mão para demonstrar. Lá na lei já estava a resposta dessas coisas que aconteceriam. E aqui Deus estava mostrando na lei como você não vai cair no que está escrito lá. Então por isso que constantemente você vai ver em Apocalipse que aqui está a perseverança do santo. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus têm testemunho de Cristo, né? Tem testemunho de Cristo e guardam os mandamentos de Deus, ou seja, na mão e na fronte, né? Agora, o interessante, irmãos, é a gente notar duas coisas muito importantes. Que Babilônia, ela vai estar fazendo comércio das coisas de Deus. Ou melhor, das coisas de Deus não, mas ela vai estar fazendo comércio das coisas do mundo. E aquela mulher, ela vai fugir para o deserto. A mulher vai fugir para o deserto, terra aonde não há compra e nem venda. E Babilônia vai estar fazendo comércio com as coisas do mundo. E essa expressão comércio ela é muito importante, irmãos. Ela é extremamente importante. Por quê? Porque o comércio ele demonstra coisas que Deus não aprova. Então, quando você olha para a expressão cananeus na Bíblia, a expressão cananeu ela está ligada com comerciante. Quando você vê muitas vezes a expressão comerciante na Bíblia, está ligada com a expressão cananeu, porque significa comerciante também. Quando você vai lá para o Evangelho e a gente vê que haviam pessoas no templo de Deus, eles estavam fazendo comércio, eles foram tirados da casa de Deus por causa do comércio. Quando as 10 virgens elas vão buscar o azeite que estava faltando, elas vão para os que vendem, ou seja, os comerciantes. E Babilônia vai estar fazendo esse comércio. E a gente vai ver que tem um querubim ungido lá, que aponta, né, por causa do teu comércio achou-se iniquidade em ti. Então você vê, essa expressão comércio, ela denota umas coisas assim, né, que tem que se analisar. Então, no final do mundo, no final dos últimos dias dessa terra,
a gente vai ver que o mundo vai estar dividido entre aqueles que querem dinheiro e aqueles que não precisam, aqueles que não têm, aqueles que não precisam disso. E o mundo, querendo dinheiro, vai se deixar pela marca e vai buscar a marca para poder se sustentar. Então, muitas vezes você vai ver em Apocalipse que fala nas 7 igrejas das pessoas que queriam comer da comida sacrificada dos ídolos. Então, veja bem, para você comer nos últimos dias, você vai ter que ter a marca, e você tendo a marca, você vai comprar comida. Então, isso vai ser um tipo de comida sacrificada aos ídolos, vai ser um tipo de prostituição. Porque você vai ter que estar utilizando a marca para poder comer das coisas, né? Das coisas do mundo. Por isso que aí nesse momento vai ser necessária a provisão de Deus para você comer das coisas de Deus, tá? E aí, assim, da mesma forma, irmãos, aqui você vai ver a apostasia. Da mesma forma que Esaú trocou a sua primogenitura por comida e bebida, a gente vai ver que muitas pessoas, por causa da falta da comida e da bebida, elas vão trocar, né, a herança em Cristo, elas vão trocar para usarem a marca da besta para poder comer e beber, né? Quando Moisés subiu lá naquele monte, teve 40 dias e 40 noites, ele desceu, o povo estava comendo e bebendo, né? Eles pegaram, adoraram aquele bezerro de ouro, comeram e beberam em homenagem ao ídolo. Então vai ser mais ou menos a mesma coisa. Cristo vai vir, vai pegar eles de surpresa, né? E eles vão ser aí traidores, vamos dizer assim, né? Vão ser como Esaú. Eles vão trocar a sua primogênita, eles vão trocar a Cristo para poder comer e beber utilizando-se da marca, né? Então aí você vê uma tipologia de Esaú, tá? Então, irmãos, a marca, ela não pode ser só espiritual, mas ela vai falar de um contexto financeiro. E o mundo está o quê? Ele está indo para este caminho. As pessoas, né, elas precisam cada vez de dinheiro. Cada vez mais o mundo se torna, né, mais ligado ao dinheiro. E vai chegar um momento em que esse contexto financeiro vai estar na mão de um homem. Vai estar na mão de um sistema. E quem não fizer parte desse sistema não vai poder comer nem beber. Amém? Então não tem como a marca ser necessariamente só espiritual. Porque só espiritualmente você não vai poder ver essa questão de comer e beber. Mas ela começa no literal, que é essa questão monetária, financeira, e ela vai terminar espiritualmente, porque você só vai poder utilizar dela quando você adorar a besta. Aí quando você adora a besta, né, você está aí fazendo adoração à besta e você está recebendo a marca. Amém? Então esse é o comentário que eu tinha para dar sobre esse assunto. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Se inscreva aí no canal. Não se esqueça de assistir agora os vídeos que vão aparecer ali para você escolher, que eu vou botar mais tema sobre isso. Fique na paz de Cristo e que Deus abençoe. Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.